coloquei aqui para gravar. Tranquilo. Tá beleza, obrigado. Beleza, vamos lá. Bom, então, obrigado que vieram aí, cara. Boa noite a todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre como criar um conector customizado usando XML, né, cara? A ideia aqui não é fazer um conector Hello World, tá, cara? A ideia é fazer um conector que realmente possa fazer sentido aí no dia a dia de vocês, de alguma forma, ou que para pelo menos criar uma ideia de como que vocês podem criar bons conectores aí utilizando o XML aí, né, o SDK, né? Então essa aqui é a ideia principal. Só clicar aqui, senão não vai sair daqui. Então a gente vai vou fazer a introdução aqui e aí vai falar sobre um outro ponto também que é legal também, que é sobre padrão de soft, né? Vou mostrar um negócio, se alguém não conhece, de repente eu acho que pode ajudar bastante. E por último a gente faz sobre isso aqui, tá? Só para deixar bem claro aqui, a ideia aqui é criar vou deixar os links para onde vocês vão dizer a gente para fazer isso, o passo a passo. Eu vou tentar fazer uma forma mais dinâmica e mostrar como é que realmente funciona, para a gente não perder muito tempo com a parte mais básica de criar um conector. Mas eu vou passar por tudo isso, tá? Ok, vamos lá. Bom, então, meu nome é Bruno Souza, sou desenvolvedor da Microsoft. Hoje eu trabalho numa companhia chamada Infomento, aqui na Inglaterra. Eu trabalho com Microsoft desde 2017, mas trabalho com integração desde 2014. Mas não era com Microsoft. Né? Eu já trabalhei em empresas como Gerdau, Yara, já trabalhei também na Cognizant em Barcelona. Né? Então, e hoje estou aqui na Infomento, aqui, tentando criar uma carreira internacional aí. Bom, aqui está meu GitHub, porque depois eu vou, se vocês quiserem seguir, porque depois eu vou colocar o conector lá no GitHub para você. Depende se quiser futuramente fazer um fork, criar um pull request, uma melhoria com alguma coisa, cara, fique à vontade. Depois pode me chamar também aqui no LinkedIn também, se vocês quiserem também, aí a gente pode bater um papo. Então acho que vale bastante a pena aí. Depois eu vou ver com o Renato, com o Miri, depende, não sei se eles compartilham essa apresentação, porque se alguém não conseguir anotar aí o endereço. Tá. Bom, vamos falar já diretamente sobre a parte de desenvolvimento de padrões aqui, né? Padrões de desenvolvimento, né, cara? Cara. Basicamente, a gente utilizar padrões, né, muitas vezes é um negócio que muita gente não gosta, né? Porque o cara vai escrever o código, ele quer escrever o código do jeito dele, com aquilo que ele acha que é o melhor, né? A forma com que ele entende que é melhor, né? Inicialmente isso não tem um problema, não vejo problema nisso aí, né? Mas quando você começa a fazer código, né, então você tem que pensar que você está fazendo o seu código, mas vai ter um time que ou vai continuar seu código, ou vai ter um time que vai dar manutenção no seu código, né? E esse cara não sabe qual que é o seu padrão, né? Então, assim, às vezes a pessoa escreve do jeito dela e ela acha que o outro tem que entender que aquilo que ela escreveu está certo, né, cara? Então, alguns padrões são importantes para poder ajudar, né? Não só você futuramente mexer no seu próprio código para você poder entender, ou alguém olhar seu código mais para frente, ou mesmo o time que dá manutenção, né, cara? Então, eu acredito que é importante ter um padrão para isso, né, cara? E a Microsoft ela tem alguns documentos que podem ajudar você a fazer isso, né? Obviamente que o documento que a Microsoft propõe, né, tipo, te dá, né, basicamente é com aquilo que eles entendem que é as melhores práticas. Mas você não precisa seguir aquilo ali à risca, né? Mas você pode pelo menos ter aquilo como uma base para que você consiga criar o próprio documento dentro da sua empresa, né? Então, tipo, discutir com o pessoal na empresa quais seriam os padrões que você pode utilizar dentro do seu projeto, né, cara? Então, acho que isso é um negócio bem legal, tá? E eu vou mostrar para vocês um documento que eu peguei nesse endereço aqui, tá? Esse endereço aqui é o endereço do Catalyst, do Microsoft Catalyst, né? Se vocês não conhecem, cara, é bem interessante, tem muito material bom, assim, bom mesmo, assim, que pode ajudar vocês desde do zero até você, sei lá, fazer um CI/CD, fazer algumas coisas assim. Então, acho que é algo que vale a pena, cara. Tá? Além do próprio Catalyst, né, que você precisa usar usuários, você precisa ter usuário sem para poder acessar, mas você tem um GitHub do Catalyst também, que tem alguns códigos que eles utilizam, projetos públicos que a Microsoft produz
e que fica lá, né, cara? Então eu vou mostrar alguns para vocês aqui também. Inclusive tem alguns conectores em XML lá também que são bem interessantes também. Então acho que vale a pena, de repente, dar uma analisada depois nesses dois caras aí, tá? Mas inicialmente eu quero mostrar esse cara aqui. Esse documento aqui. Vocês não estão mais vendo minha tela aí. Caraca, peraí. Beleza, voltou. Deixa eu agora tá vendo. Aí, show. Tá vendo. Beleza. Bom, então vamos lá. Então, aqui então é o seguinte. Então esse aqui é um documento chamado Mule Development Standards. Tá? Se você procurar lá dentro aqui no endereço, você vai achar esse documento aqui. É um documento Word. Você pode, sei lá, pegar esse documento e colocar no uma coisa que você tem na empresa, ou usar o próprio documento Word mesmo, com os padrões, tá? Então aqui dentro você vai ter várias coisas aqui que ele vai falar, desde de guia para você criar sua especificação, até implementação, como é que você dá o nome de flow, algumas coisas padrões aqui. Então assim, se você não gostar do que ele está falando aqui, de repente você pode montar o seu, né, cara? Tipo, mas usar isso aqui como uma base. O interessante de você utilizar isso aqui é porque você consegue, tipo, se você usa isso hoje, e você vai, sei lá, amanhã está trabalhando numa outra empresa, ou você trabalha numa consultoria, amanhã a sua consultoria está num outro projeto, eu acho que é interessante porque você consegue, sei lá, utilizar o mesmo padrão em vários lugares. Então, ou seja, todo mundo começa a ter um código padrão. Isso vai facilitar para todo mundo, né? Toda a comunidade, muito software, né? Pelo menos assim que eu penso, né, cara? Mas enfim, você vê que aqui você consegue ter e dar a especificação, por exemplo, dar alguns exemplos para você, dar um exemplo da questão do layer aqui também, né? Pra você colocar se é o EAPI, se é o SAP, se é o PAP e tal. E aí você vai indo, vai descendo do documento e você vai ter um guia para você fazer de tudo, cara. Desde a parte, até na parte de você poder estruturar seu código, né? Ou sei lá, aqui ele dá um nome aqui, sei lá, de Z Global Config aqui, né? Você precisa usar o Z na frente? Para que ele usa o Z, né, cara? De repente você fala, puta, na minha empresa esse Z não serve para nada, vou usar como global, que é o que muita gente usa mesmo. Mas acho que ter a ideia de você poder criar um padrão e todo mundo seguir esse padrão é uma coisa bem interessante, tá, cara? Então aqui você pode ver que tem tudo. Ó. Vai criar, sei lá, um arquivo DWL para os seus transform message. Você tem um padrão. Se for um payload, coloca um P. Se for variables, coloca um. Então isso ajuda bastante no desenvolvimento do projeto, tá, cara? Eu sei que inicialmente pode ser que é difícil muitas vezes as pessoas entenderem isso no projeto. Muita gente, desenvolvedor muito novo, ele não gosta de seguir padrões porque ele acha que o padrão dele é o melhor. Mas conforme você vai passando o tempo, você vai ganhando mais experiência dentro de projetos, vai começando as empresas, você começa a perceber que esse tipo de coisa que faz uma diferença gigantesca para um projeto, né? Para o projeto como um todo, que não é somente a fase do projeto, é o projeto e a manutenção do projeto. Né? Então, pensando em longo prazo, eu acho que vale a pena utilizar isso aqui. Dá um zoom no Word, cara. Eu consigo, cara. Mas assim, acho que a ideia é legal. Quem tá falando aqui? O Daber. Acho que é legal depois, cara, se você não tiver acesso a esse documento, veja com o Renato, com o Mirilha aí, cara, se é possível disponibilizar isso aqui, porque como é um documento do Catalyst, é um documento da Microsoft, eu não sei se a gente pode disponibilizar para eles, cara. Mas de repente, se puder, eu acho que seria legal também, né? Bruno, O que você acha, teoricamente, eu Mirilha? não sei se algum parceiro MuleSoft não tem acesso ao Catalyst. Teoricamente, então, vou falar ao contrário, todos os parceiros MuleSoft têm acesso ao Catalyst. Sim, Se sim. você não tem acesso ao Catalyst, é bom falar com o representante local da MuleSoft, o canal de parceiros, que nesse caso, no caso ainda é o Gerson. O Daniel, no caso do Catalyst, né, todo cliente também tem acesso, tá? Então, se hoje, né, quem está aí nos ouvindo trabalha em algum cliente que utiliza uma versão paga do MuleSoft, vai conseguir acessar a URL que está na apresentação, né, e fazer login na plataforma.
Show. Se alguém, né, trabalha num cliente que não tem uma licença paga, ou não tem acesso a uma licença paga, ou uma licença de parceiro, que é essa que o Daniel estava falando, pode nos procurar depois do privado, tá? A gente dá um jeito aí de compartilhar com você algum material. Tá, Show de bola, show de bola. no Valeu, meu valeu, isso aí. último cliente, Então, beleza. Mas agora ficou melhor, né? Ele escreveu aqui que ficou melhor, né? Foi um pouco. no meu último cliente eu não Desculpa, consegui acesso ao Catalyst com a conta dele, tá? Mas talvez era uma conta antiga que não tinha não tinha habilitado. E também, como eu tinha acesso, não tive problema. Mas beleza. Segue aí, Bruno. Tá bom, show de bola. Vambora. Bom, então continuando aqui. Então a ideia aqui desse documento aqui é que você crie um padrão para sua empresa, né, cara? Então, eu acho que é bem interessante você fazer isso. Ler o documento, de repente, para quem tem problema ou dificuldade para entender inglês, cara, eu acho que o Word, se eu não me engano, ele tem até uma parte que você consegue traduzir aqui. Você consegue jogar, sei lá, parte do documento no Google, mas sim, acho que vale a pena dar uma verificada, tá? Isso aqui. Você vai ter basicamente tudo que você precisa para você criar sei lá, um template para o seu projeto, né, cara? Então você tem todas as configurações básicas que são utilizadas dentro do projeto, você tem ela escrito aqui. Tem algumas coisas além também que fala sobre load balance, fala sobre algumas outras configurações no Cloud Hub, tá? Que também são interessantes. Mas de repente, para quem só é desenvolvedor, de repente só parte que é referente a desenvolvimento, acho que já ajuda bastante. Tá? Aqui tem uma parte que é bem interessante aqui nesse cara, que aqui, tá vendo? Você tem aqui uma espécie de um projeto que eles fazem como se fosse um template, onde ele mostra a estrutura que é utilizada. De repente, quem quer montar um template, ou de repente quem quer começar a utilizar alguns padrões, acho que isso aqui já ajuda, né, cara? Assim, o padrão, ele vai assim, o padrão, isso aqui só para deixar bem claro, tá? O padrão aqui não é como você vai escrever seu código, né? Mas o padrão é como você vai referenciar o seu código a algumas coisas, né? Os seus arquivos XML, os seus data flows, os seus arquivos de configurações, o nome que você vai dar no componente, né? Então, cada componente você tem uma nomenclatura que fica, tipo assim, interessante, né? Porque é mais fácil para depois quando você vai ler. Né? Então, acho que isso aqui é bem legal, tá? E aqui no final, cara, ele tem uma parte que esse apêndice aqui que você consegue, aqui ele explica, né? Basicamente ele fala para você, ó, você tem um transform message, bom, tenta escrever dessa forma, né? Um DW de data weave e o que você está fazendo aqui, né? Que é esse cara, né? Então, sei lá, isso aqui se for uma variável, como é que eu faço para escrever uma variável? Como é que eu faço para escrever o nome de um payload, por exemplo, né? Então, você percebe que você colocando isso aqui no seu código, o seu código ele tem a tendência de ficar mais não vou dizer mais limpo, né? Mas mais fácil de alguém entender o que você está fazendo, tá? Então, assim, basicamente, essa aqui é a ideia de mostrar esse documento para vocês, tá? Eu acho que é bem interessante para quem não tem isso aqui, de repente, apresentar isso para a empresa como um padrão, né? Eu acho que vale bastante a pena, tá? Se de repente sua empresa tem um arquiteto e o arquiteto não gosta muito disso aqui, ou ele já tem um modelo, de repente se apresentar isso aqui e fazer um mix, alguma coisa, vale a pena, tá, cara? Eu sei que não é uma tarefa muito fácil, porque geralmente principalmente empresas que já têm, às vezes é um pouquinho complicado o pessoal querer mudar, mas eu acho que é algo que faz total sentido, tá? Então, essa aqui foi a primeira parte aqui que eu queria mostrar para vocês. A segunda parte, basicamente, vai ser o conector, cara. Então, a gente vai pegar aqui o conector, só vou falar isso aqui. Então, a ideia aqui do conector, para a gente começar, tá? É o que é? É transformar esse flow aqui, tá? Vou pegar esse flow que está aqui e vou transformar isso num conector. Tá? Exatamente como está aqui. Obviamente que eu vou mostrar para vocês um pouquinho diferente por causa da parte de erro, tá? Mas eu vou explicar o porquê. Mas basicamente seria isso aqui, colocar isso dentro de um conector. Tá? Eu estou vendo que aqui ainda está mostrando uma parte antiga. Peraí, cara. Peraí, já sei o que é. Deixa eu parar aqui. Peraí, desculpa aí, pessoal. É que é o seguinte, eu coloquei para compartilhar a janela aqui, mas ele foi screen, não sei porquê. Vamos ver se agora vai a janela. Tá, beleza. Então, deixa eu voltar aqui, cara.
tô vendo agora, que eu tô olhando aqui a telinha aqui também. Bom, então vamos lá, só vou recapitular o seguinte. O negócio grande, vocês estão vendo a tela pequena. Não tô entendendo esse negócio aqui, cara. Peraí, segura aí, galera. Eu tô dando um share, um window aqui, cara, só que ele não tá indo a... É o Notes, né? É o Keynote, né? A gente estava vendo só a janela, sem a apresentação. Cara, que bizarro. Deixa eu tentar ver dessa outra forma que vai ver se vai aqui. Deixa eu ver isso aqui. Agora foi. Eu não sei porquê, eu apertei para ele fazer a janela e ele não estava indo. Aí agora eu apertei o outro que é Share Screen, aí ele foi. Sei lá, cara. Bom, tudo bem, vamos embora. Então tá. Então vamos lá. Então a ideia é o seguinte: eu vou pegar um flow como esse aqui, tá? E vou transformar isso aqui em um XML. Tá? Essa aqui é a ideia, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer a transição aqui já. Deixa eu ver se eu jogar esse cara aqui ficar bom para vocês. Ixi, acho que ficou pequeno, né? Me fala aí se tá pequena a letra aí. Se vocês conseguem ver. Tá minúscula. Minúscula. Espera aí. Pior que eu até mudei o negócio aqui, cara. Vamos ver se eu consigo aumentar esse cara aqui. Eu não sei onde que aumenta isso agora aqui. Alguém sabe onde aumenta isso aqui, cara? No Mac, eu configurei um zoom. Pessoal, quem também estiver aí acompanhando a apresentação e achar que está pequeno, me avisa. O chat, a call, né, o mecanismo aí de call, ele permite você fazer zoom também, tá? Então, se você segurar o Ctrl aí, mexer o cursor do mouse, né, você consegue aumentar e diminuir o zoom também, né, e deixar aí a seu gosto, tá? Isso para quem está assistindo. Tá, deixa eu só perguntar, melhorou agora o tamanho da letra? Sim, mas tenta segurar o Ctrl e usar o touchpad para fazer uns 2 dedos para frente e para trás, como se fosse uma rolagem. Mas aqui, deixa eu ver aqui. Não dá, né? É Ctrl mais esse gesto. Você tem que habilitar no Accessibility do seu computador, se você quiser. Mas eu acho... Aqui na minha tela... a galera está respondendo que está vendo também. Então tá. Então pode seguir aí, Bruno. Então beleza. Então ok. Então tá bom. Bom, então vamos lá. É o seguinte. Então deixa eu começar mostrando isso aqui. Talvez aqui eu tenha que mexer também, cara. Acho que aqui vai ficar pequeno também. Pior que aqui não tem muito o que fazer, cara. Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui. Se ficar muito ruim, vocês me avisam aí, tá, cara? Me avisem aí. Eu tento ver o que eu consigo fazer aqui. Tá, então vamos lá. Aqui eu tenho um conector, que é aquele conector que eu acabei de mostrar para vocês também, que é um conector, desculpa, que é um flow aqui, tá? Então qual que é a ideia? Esse flow aqui, tá? Isso aqui na verdade é a ideia inicial, tá? Foi daqui que surgiu a ideia de fazer um conector, tá? Eu estava trabalhando num projeto e aí todas as vezes que a gente tinha que começar uma API nova, por exemplo, eu tinha que vir pegar, copiar o XML desse cara aqui, colocar no outro projeto e tal, para poder tipo fazer isso aqui. E aí você fala, putz, cara, que pé no saco, toda vez tem que fazer. E aí surgiu a ideia. A primeira ideia que eu tive foi de fazer uma Common Shared Library, que seria algo como um projeto como esse que eu tenho aqui em cima, onde você tem apenas os arquivos e você transforma isso aqui na espécie de um plugin, tá? Isso aqui não é algo ruim, tá? Só para deixar claro, tá? Então você poderia pegar, por exemplo, isso aqui é um exemplo real, tá? Que eu peguei da Microsoft dentro de um accelerator deles. Então você cria um projeto como um projeto qualquer, só que ele não é uma API. No final você tem que conversar, você tem que simplesmente colocar esse cara como uma extensão aqui, né? Então você vai colocar, ele coloca uma Mirror Application, mas o deploy dele é feito como um plugin, cara. Em algum lugar isso está aqui, a Mirror Classifier, tá vendo? Ele é feito como um plugin, tá? Então você faz o deploy no Exchange como plugin, tá?
Isso é uma forma de se fazer. Então, você pode fazer uma Common Share Library aqui dentro, tá? E aí, com isso, né, você teria, tipo assim, que simplesmente você pegar o seu projeto aqui, como esse outro cara aqui, sei lá, cadê o projeto que estava fazendo aqui? Esse aqui. Você pode pegar um projeto como esse aqui, simplesmente aqui vir no global e importar o XML do seu projeto. Você vai importar o projeto aqui dentro do POM, só que o que você faz depois? Você dá um import aqui, você importa o XML que você quer utilizar dentro do seu projeto. Isso é uma forma de se fazer. O que acontece dentro do seu projeto? Dentro do seu projeto você pode referenciar qualquer um desses flows que estão aqui, que você consegue utilizar no seu projeto. É como se fosse uma extensão do seu projeto, mas você está centralizando uma parte do seu código em outro lugar. Tá? Essa aqui é a ideia desse Common Share Library aqui. Tá? Isso aqui é muito utilizado para fazer essa parte de Common Error Handler. Basicamente é meio que para isso. Foi quando eu aprendi com esse negócio de Common Share Library, foi basicamente para isso, para você colocar o Common Error Handler, que é algo comum em vários projetos. Então você criava essa Common Share Library e reutilizava dentro do seu projeto. Tá? Então isso aqui é uma forma de se fazer. Então quando eu tive eu estava com isso aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, pô, vou fazer isso aqui. Por quê? Porque para mim a questão de criar um conector era algo meio que complicado. Eu falei, putz, cara, puta negócio chato, tem que fazer isso aqui, deve ser difícil, tal. Então eu tinha esse pensamento. E aí, um belo de um dia, eu resolvi falei, cara, vou fazer um teste para ver se funciona, porque era um negócio que realmente me incomodava, tá? Então o que eu fiz? Peguei e comecei a estudar sobre o conector, né, do XML da Microsoft, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui bem brevemente, que não é o papel aqui, a documentação que foi que me ajudou a começar a fazer isso aqui, tá? Então eu comecei por aqui. Aqui dentro tem tudo o básico que você precisa para conhecer sobre o conector XML. Você vem aqui dentro e você consegue fazer, cara. Tá? Então assim, eu não quero ficar passando por isso aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo explicando como é que funciona o conector. E tem um monte de vídeo na internet que fala sobre isso, como criar um Hello World. Tem tutoriais que explicam como criar um Hello World também. Então a minha ideia não é ficar falando sobre Hello World aqui, porque isso aí você pode buscar na internet facilmente, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, quiser aprender, o passo a passo, como é que eu faço, tal, cara, isso aqui dentro você tem. Você pode criar o seu conector aqui dentro, ele vai gerar um arquivo para você. Se você quiser exemplos, você pode também, sei lá, aqui dentro tem uma parte que tem um monte de exemplos aqui dentro. Tem aqui a parte do GitHub também, que tem diversos exemplos de como você pode brincar com o conector. Tá? Então, assim, é algo que é bacana, é legal, mas isso aqui eu não vou ficar passando por esse passo a passo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz aquele flow se transformar em um conector, tá? Quer falar alguma coisa aí, Renato? O Bruno, eu tô vendo na lateral que tem ali XML SDK e Java SDK. Tem alguma diferença entre eles e qual que você vai usar? Eu vou usar o XML, cara. É que assim, a Microsoft ela te oferece duas formas de fazer. Tem dois SDK na real, né? Você tem o Java SDK e você tem o XML SDK. Né? O Java você vai construir o conector em Java mesmo. Então, para quem manja de Java e quer brincar com isso aí, faz todo sentido você estudar sobre Java. O Java, na verdade, você usa para fazer algumas coisas um pouco mais complexas, né? E é para isso que você usa o Java. Então, não sei se a maioria das pessoas que trabalham hoje com Microsoft conhece o JSON Logger, né? Que é um conector famoso aí que foi criado por um funcionário da Microsoft e que ele disponibilizou isso publicamente. É um conector em Java, né? Ele é bem mais complexo. Se alguém tiver curiosidade, dá para ir no GitHub, pegar o código, abrir o código e brincar com ele. Inclusive, no meu GitHub eu tenho até uma versão que eu mexi nesse conector aí também em Java. Depois eu até mostro para vocês aqui, cara. E o SDK, o XML SDK, ele é uma forma mais simples, né, cara? Ele diz que, na realidade, é uma forma avançada do Java para você conseguir fazer a mesma coisa, né, cara? Mas tem... legal. Então, para quem é das antigas, né, trabalhou com Muli 3, né, antigamente a gente tinha o DevKit, né, que era a opção para fazer conectores, né, era baseado em Java, né,
E a partir do Muli 4, então agora nós temos duas opções, né, Bruno? Uma opção de fazer com Java, né? E a opção de fazer com XML. E hoje a gente vai focar nessa opção com XML. XML SDK. Mas assim, só para existe a questão do Common Share Library. Isso aí também é bem importante, tá? Porque o Common Share Library, ele não é um SDK, de fato, então ele não vai se transformar num conector, mas é uma forma de você pegar o seu código, aquilo que, sei lá, que é repetitivo, e você conseguir criar é uma espécie de conector, mas é mais simples. Você precisa importar o código lá dentro. É meio que uma extensão do seu código. Acho que talvez essa seja a palavra mais correta. Mas é um negócio que funciona também, tá? Não é ruim, tá, cara? Então, o Shared Library é como se você fosse compartilhar código, né? Para quem veio do Java, do .NET ali, é como se você criasse uma função ali que você queira compartilhar, né? E aí você pode encapsular isso dentro de um binário, no caso aí o jar, e compartilhar essa função, né? Que não vai ser necessariamente um conector, um plugin, né? É isso. Legal. É isso. E aproveitando o tema aí que vocês estão discutindo, Shared Library, o Alexandre Lima pergunta aqui, esse como Shared Library é ou você pode customizar depois de referenciar esses flows? Ele é read-only. Se você precisar mexer, você tem que lançar uma nova versão. Basicamente... Ele é uma espécie de um conector, que é um conector que você vai criar um plugin que vai ficar lá no Exchange também, uma versão lá 1.0, por exemplo. Então, quando você mudar a sua versão, vai mudar lá no Exchange também e a pessoa vai ter que baixar uma nova versão no código dela. Beleza. Não sei se eu respondi a pergunta aí. Boa, Bruno. Acho que tá show, cara. Manda ver. Então, beleza. Então, aqui a parte básica aqui, você vai lá, pega o que você precisar aqui, se precisar de ver código. Eu queria pegar um exemplo, cara, tem vários exemplos aqui do que eles chamam de Smart Connector aqui. Então, você tem vários exemplos aqui, e aqui dentro você tem o guia, né, da Microsoft, a documentação da Microsoft sobre o SDK, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, agora eu vou mostrar para vocês o conector, como é que ele vai ficar de fato lá, tá? O conector é o mesmo aqui, tá? Não mudou nada, uma coisa de um lugar para o outro. O que eu coloquei aqui a mais aqui? Por que tem esse monte de rise error aqui, tá? Porque o conector de fato, né, ele só pode ter uma saída de erro, né, cara? Então, assim, e ele não trabalha com erro igual a gente trabalha aqui, né? Então, aqui você estoura o erro, e aí você pega o valor do erro lá na frente, porque ele fica num objeto. Só que o conector não tem isso, né? Então, o conector ele vai sair com aquilo que você vai mandar para ele. Então, ele vai sair com o quê? Vai sair com o tipo do erro e a descrição do erro. É isso que ele sai. Né? Então, assim, você fala, putz, e aí o que eu faço, né? Então, nesse caso, você não tem muito o que fazer. Né? Então, assim, por isso que eu subi esse monte de rise error aqui. Mas isso aqui, na real, assim, é bem por conta do try-catch aqui, tá? E por causa do until success aqui, tá? Por que eu deixei isso aqui? Porque aqui eu só quero que ele estoure o erro de fato, que é onde está no propagate aqui. Eu quero que ele estoure alguns erros específicos aqui, que são esses aqui, tá? Que é um timeout, um serviço que não está avaliado e quando tem erro de conectividade. Os demais erros, eu quero que ele passe. Por que eu quero que ele passe? Porque são erros que, sei lá, é um erro que eu não tenho o que fazer, cara. Eu vou ter que passar isso para frente. Tá? Então, assim, eu quero que ele receba lá, sei lá, é um erro do usuário, é um erro de alguma outra coisa que não faz sentido eu ficar fazendo o until success. É exatamente por isso que eu tenho esses dois caras aqui, eu tenho esse monte de erro aqui depois, tá? Senão eu poderia ter simplesmente um erro aqui e pegar esse erro e devolver. Mas eu só fiz assim por conta disso. Essa foi a minha solução, tá, gente? Só para deixar bem claro, tá? Pode ser que amanhã algum de vocês pense numa coisa muito melhor. Pega o meu código, faz um fork, sobe um pull request, a gente discute, eu até vejo a solução de vocês. Fala um pouco legal, né, cara? Mas essa foi a solução que eu tive aqui para poder montar isso aqui e eu receber todos os tipos de erro que eu preciso, né? E quando tiver alguma coisa, por exemplo, um bad request, que eu sei que é um erro do usuário, eu não vou ficar fazendo ele, sei lá, passar 2, 3 vezes
tentando fazer o request novamente, ele simplesmente vai me sair fora e falar, cara, vai embora. Né? Então, é isso aqui que foi assim que eu montei, tá? Eu sei que pode ter ficado, vai ficar meio confuso, talvez um pouquinho complexo, mas a ideia inicial é isso aqui só vai acontecer se der um erro específico, tá? Se der um erro pede request, ele sai, ele não tenta novamente. Se der um erro de conectividade, ele vai ficar tentando, vai fazer o anti-success 3 vezes aqui, por exemplo, tá? Enfim, temos aqui o nosso conector, já está tudo montado. O conector é o mesmo que eu tinha aqui, o outro que eu mostrei para vocês aqui, tá? A única diferença é que eu coloquei esse monte de rise error aqui, tá? Só para avisar, o rise error aqui ele vai subir, tá? O que eu vou devolver para ele vai ser um payload que está dentro dessa variável aqui, tá? Então eu tenho uma variável chamada verror aqui dentro, onde eu passo o erro que eu quero aqui exatamente para ele, tá? E aí esse erro é o erro que eu vou pegar aqui, tá? Então eu tenho umas variáveis aqui que eu faço na hora de logar, porque na hora que ele sai aqui, isso até é aqui no Microsoft mesmo, tá? Na hora que ele sai aqui do erro aqui, que ele vem para o próximo passo, aqui ele tem ele não tem mais o objeto de erro, então aqui eu tenho que subir uma variável de erro aqui, tá? Aí eu subo uma variável, então essa variável está tudo aqui dentro. Então eu monto o que eu preciso aqui dentro do meu Torcat, quando eu saio eu simplesmente utilizo ele, tá? Então agora o que a gente vai fazer aqui? Bom, então vamos lá. Então a gente já tem a ideia do que a gente precisa aqui, tá? Do fluxo, do flow que a gente precisa fazer, já está tudo montado aqui dentro, tá? Então basicamente a gente tem o nosso XML aqui dentro, tá? Então eu tenho todo o XML aqui bonitinho de tudo que eu preciso aqui, tá? Então assim, pensa que esse aqui é o XML que eu vou usar no meu código. Sim, é esse XML que eu vou usar no meu código, tá? Então você pode montar o seu fluxo dentro de um projeto Microsoft, tá? Testar o seu processo inteirinho aqui dentro e depois simplesmente, entre aspas, copiar e colar lá no seu plugin, tá? Então qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo seria criar um projeto do zero. Aí você vai lá no documento aqui da Microsoft, né? Você vai vir aqui na documento, aqui, opa, onde está aqui? Vai abrir aqui. Peraí. Será que fechei o cara? Sei lá. Ah, tá aqui. Beleza. Então, você vai vir aqui na documentação aqui, vai pegar aqui o documento para instalar, vai fazer o seu código aqui, instalar bonitinho, vai gerar o seu projetinho aqui. Depois que você gerar seu projetinho, o que vai acontecer? Você vai ter algo parecido com isso aqui. Aliás, você vai ter esse cara aqui na real. Que é eu coloquei como request connector aqui, tá? Você vai ter um cara desse aqui que é ele vai criar para você um padrão que é um hello world, tá? Então isso aqui é a estrutura que você recebe inicialmente do seu conector, tá? Então basicamente o seu conector ele é isso aqui, tá? Então ele vem com isso, vem com um teste aqui e vem com o arquivo POM para você. E desse jeito que está aqui, tá? É isso que vem no seu código, tá? O que a gente precisa além disso aqui, tá? Que é o que eu vou mostrar agora o código para vocês. Então você vai receber isso aqui. Então basicamente a estrutura que você tem aqui dentro do seu módulo, que chama de módulo, você tem o quê? Você tem uma operation, tá? Aqui, no caso aqui você tem 2 operations e você tem um body aqui e você tem um output. Então operation é o nome vamos dizer assim, da operação, né? Que vocês vão entender daqui a pouco o que significa isso aqui. Você tem o body, que seria o corpo, onde você coloca a estrutura do que você vai fazer aqui. E você tem a saída aqui. A única coisa que você não tem aqui, mas que eu vou mostrar para vocês, você tem os parâmetros que você pode colocar dentro do seu conector, tá? Então, esse aqui seria vamos dizer assim, o mínimo para você poder criar um conector, tá? Seria essa aqui a informação, tá? Então, beleza. Com isso aqui na mão, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo que vai ser basicamente isso aqui, cara. Cadê meu código aqui? Tá aqui. Então, esse aqui é o conector que eu montei aqui, tá? Eu vou explicar cada um desses pontos aqui para você, o que são esses esquemas aqui, o que é esse catalog, mas aqui vamos pensar o seguinte, vamos começar pelo POM. Tá? Então aqui eu tenho um POM, eu simplesmente coloquei a informação que o Group ID, eu coloquei meu Group ID lá do endpoint, porque a gente vai fazer deploy disso aqui lá no Exchange. Então para fazer deploy no Exchange você precisa ter a sua org ID aqui como Group ID. Tá? O nome eu coloquei como Request Connector, e aqui eu coloquei essa versão 2.0.3 aqui, porque eu já estava fazendo umas brincadeiras aqui. O tipo de pacote
é MuleSoft Extension. E é só isso que você precisa fazer, tá? Aí você vai colocar o nome do projeto, vai colocar as brincadeiras que você precisa aqui. Tudo isso aqui já vai vir configurado para você, tá? Só que o que acontece agora? Eu tenho as minhas dependências. No nosso caso aqui, o nosso conector, ele precisa do quê? Ele precisa do HTTP. Então eu vou pegar o HTTP que está aqui dentro. Ah, eu posso copiar o HTTP que está lá no meu POM? Pode. Copia o que está lá mesmo no seu POM, que é o que você precisa. Tá? Preciso copiar tudo que está lá no meu POM, lá no meu projeto? Não, você vai copiar somente o que você realmente precisa, que no caso aqui é o HTTP. Tá? Essa outra dependência aqui é caso você vá utilizar DataWeave, é caso você vá colocar DataWeave aqui dentro do código. Aí você precisa ter essa dependência aqui. Tá? É a única coisa que tem a mais do padrão, assim, são essas duas aqui. Uma porque você precisa do HTTP e a segunda porque você precisa disso aqui para você poder escrever DataWeave no seu código, no conector. Tá? Então se você vai escrever DataWeave aqui, você precisa ter essa library aqui. Tá? O resto das informações, cara, basicamente você tem o Distribution Management aqui, que é a forma com que ele vai fazer o deploy na sua organização lá no Exchange, tá? E você precisa do repositories aqui dentro para poder pegar isso aqui, tá? Para ser bem honesto com vocês, talvez vocês precisem de plugin, deixa eu pensar, eu não sei, então eu vou dar uma, antes de eu publicar isso aqui, eu vou ver se precisa de algum tipo de repositório específico ou algum plugin específico para colocar aqui, tá? Eu estou falando isso porque o meu settings XML aqui, ele tem uma série de plugins, de repositórios e plugins que eu já uso aqui da MuleSoft. Eu não tenho certeza se eu preciso colocar algum lá no código também para vocês diretamente ou não. Então só vou ter que fazer uma brincadeira aí com isso aí, tá? Bom, mas ok. Então aqui nós temos o POM, bem simples, tá? Não tem nada demais um POM aqui. E aí a gente entra aqui no código, tá? E a gente entra no código aqui. O que acontece com esse código aqui? Esse código é igual ao código que eu estava mostrando para vocês aqui agora há pouco? Sim, praticamente é o mesmo código. Não vai mudar absolutamente nada. Aqui, opa, deixa eu fechar esse cara aqui. Hello. Esse aqui basicamente vou deixar a mesma coisa aqui, no meu caso aqui, tá? O que eu mudo, ou o que eu trago do meu código para cá? Somente aquilo que eu vou usar aqui. Como é que eu sei o que eu vou usar? Cara, você pode pegar o seu código que está aqui dentro. Né? Você pode copiar tudo que está aqui dentro. Você pode copiar e fazer uma comparação com o que você tem aqui. Basicamente assim que eu faço. Né? Eu simplesmente pego aquilo que eu estou usando ali dentro e comparo com o que eu tenho aqui. Tá? Então, se você pegar o que eu tenho aqui hoje e tentar comparar, você vai perceber que eu tenho um HTTP, tenho um EE aqui, eu tenho esse XML aqui que é um core da Miro, que eu vou explicar agora para vocês, tem o docxsi, é isso que eu tenho. Então aqui dentro você vê que eu tenho o doc, tenho o XSI, tenho o EE e tenho o HTTP. O que eu tenho a mais aqui? Eu tenho esse XML aqui, que na verdade ele é o módulo, então isso aqui é a biblioteca de módulo que você está utilizando, e o core, que lá no seu código, aqui, ele não tem nada na frente, aqui para a gente vai ser Mule. O que isso aqui significa, tá? Isso aqui significa que qualquer coisa que a gente escreva com que é da MuleSoft, a gente tem que colocar o Mule na frente. Então você vai reparar que no seu código aqui, você tem um choice, só que aqui no módulo você tem que colocar Mule 2 pontos na frente. Simplesmente porque tem esse carinha aqui, tá? Porque o padrão aqui é o módulo, não é o Mule Core, tá? É possível trocar isso aqui? Sim, você pode. O código é seu, você pode simplesmente falar, cara, vou colocar aqui dentro, sei lá, módulo aqui e vou deixar esse cara como está no meu código lá. Ok, você pode fazer isso aí, não tem problema nenhum, tá? Mas assim, isso aqui é super importante, tá? Assim como ele é importante aqui no seu código, talvez quem só arrasta os componentes não perceba isso aqui por trás, mas isso aqui é o XML que é criado cada vez que você arrasta um componente, um plugin aqui para dentro. Ele vai colocando essas informações aqui nessa listinha aqui. E no caso agora que você vai criar um conector, você precisa dessa informação para você conseguir rodar o seu código. Tá? Uma vez feito isso, cara, o que você vai fazer? Então você tem aqui o request, você vai pegar o request do jeito que está aqui, você pode ver que eu só mudei o nome aqui, mas o nome você coloca o nome que você quiser. E aí aqui a gente começa o conector. Tá? Então aqui a gente tem a operação,
que é o HTTP request. Para quem não está entendendo o que é uma operação é isso aqui, tá? Pensa que você tem aqui um HTTP, isso aqui são as operações. Tá? Quando você tem aqui o request, o load static resource, listener, isso aqui é uma operação. Tá? Então, quando você pega um request, você joga para dentro do seu código, seria a operação que você vai executar. Tá? Então, aqui no caso, eu estou colocando aqui como HTTP request. Aqui dentro são os parâmetros que eu vou usar no meu conector. Tá? O que são esses parâmetros? Tá? A gente vai voltar aqui. Os parâmetros, basicamente, são o que eu uso aqui para poder preencher cada um desses campos aqui dentro. Então, aqui eu tenho um var, sei lá, v, não sei o que lá, que é o nome da aplicação. Aqui se eu vou ter log ou se eu não vou ter log. O método, a URL, o header, o query parameters, o body, que seria o payload, se eu tenho alguma informação. Tudo isso aqui é um parâmetro lá dentro. Por que é um parâmetro? Porque esse parâmetro ele vai se transformar numa variável que depois eu vou usar aqui dentro. Então, assim, o que eu geralmente faço, né? Antes de eu fazer o conector, eu faço um mapeamento de todas as variáveis que eu uso, ou que eu possivelmente posso utilizar, mas como eu monto geralmente o conector aqui eu monto um projeto aqui antes, então é fácil para mim identificar quais são as variáveis que eu preciso utilizar aqui dentro. Eu faço um mapeamento de todas essas variáveis, né, e depois eu crio essas variáveis como parâmetro, utilizando o tipo que eu quero lá dentro. Tá? Essas variáveis, esses parâmetros que eu estou falando, basicamente ele vai ser isso aqui. Ó. Então, quando você clica dentro de um componente, qualquer componente que seja, cada uma dessas informações que você tem aqui, elas são parâmetros. Isso aqui são parâmetros que você pode utilizar. Tá? Então, isso aqui seriam parâmetros dentro do conector. Tá? Então, você vai montar, basicamente, você vai montar toda essa estrutura que a gente tem aqui, você vai montar isso lá no seu conector através de parâmetros. Internamente, esses parâmetros eles são variáveis. E aí você usa essa variável para você poder processar e você poder rodar lá dentro do seu código. Então, quando você vai montar o seu código aqui, basicamente procure utilizar sempre variáveis, porque aí fica fácil de você criar. Você vai criar um parâmetro com o mesmo nome da variável e você já tem o seu código pronto. Tá? Então isso vai facilitar bastante quando você quiser criar um conector. Então aqui dentro, por exemplo, eu estou usando, sei lá, vars vmethod. Eu venho aqui dentro, vou ter um vars aqui dentro, sei lá. Eu não lembro se eu deixei com vars vmethod aqui, se eu deixei ponto não, mas sei lá, aqui, método. Tá vendo? Eu deixei como método aqui. Tá? E lá dentro está como vars method. Então, assim, se eu quisesse copiar agora, aquilo ali ia dar erro aqui. Mas, assim, eu tenho que pensar que eu tenho que ter as variáveis aqui dentro que eu vou utilizar no meu código. Tá? Quando você monta uma coisa, monta ela com o mesmo nome, que vai fazer sentido. Você pode estar se perguntando aí, pô, você não fez isso aí. Cara, é que eu montei aquele projetinho específico para o Meetup, porque eu já tinha esse conector já criado já faz um tempo. Tá? Então, eu estou usando um conector que eu já tinha criado, e eu só montei aquilo ali para mostrar para vocês. Tá? Então, assim, vamos lá. Então, aqui são todas as variáveis que eu vou utilizar no meu código. Tá? Então, aqui eu tenho, sei lá, método, URL. Eu coloco isso aqui porque é o nome que eu uso, o nome da aplicação, porque eu uso isso aqui para log. Eu tenho aqui a questão do header. E aí, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o tipo. Tá? Então, você pode ver que aqui os tipos desses aqui são tipos básicos, que são literalmente são strings. E aqui eu tenho um outro tipo, que é um transform header aqui dentro. O que seria esse transform header? Esse transform header ele vai estar aqui dentro do catálogo aqui, que é o nome que eu dei aqui para ele. Que isso aqui, na verdade, é esse esquema que está aqui. Então eu venho aqui, monto um esquema, um JSON aqui dentro, né? Montei meu JSON aqui. E eu vou referenciar isso aqui no catálogo aqui. Tá? Como é que você usa esse catálogo? Você tem o mesmo nome que você tem do seu arquivo aqui do conector, só coloca um traço catálogo na frente. Tá? Por convenção, ele sabe que você está utilizando o catálogo e ele vai utilizar esses dois catálogos aqui, esses dois JSON, né, dentro do seu código. Tá? Então você pode utilizar isso aqui dentro do seu código. Eu faço alguma validação desses esquemas? Nesse caso aqui, eu, sendo bem honesto, não faço. Por quê? Porque isso aqui é muito genérico. Então, pode ver que aqui dentro do body, eu não sei o que eu vou passar dentro do corpo, porque é um request. Eu posso passar request para qualquer tipo de
de API ou de, sei lá, de qualquer URL. Então, assim, eu não sei o que de fato vai fazer, então eu não faço validação disso aqui. Tá? Então, eu criei isso aqui era algo real mesmo, que se você pegar aqui dentro e olhar, por exemplo, aqui dentro eu tenho a questão de campos aqui que eu estou usando, coloquei uns nomes qualquer aqui dentro, mas, sim, cara, eu poderia fazer um cara bonitinho, passando um objeto do jeito que eu quero, validando esse objeto aqui dentro, é possível fazer isso também, tá? Para esse caso aqui, eu realmente não vi necessidade de fazer isso para os projetos que eu trabalho utilizando isso aqui. Não vejo necessidade, tá? Mas, de repente, para o seu projeto, você vê necessidade nisso, cara, ok, vai lá e faz, né? Tá? Então, ok, temos agora nossos parâmetros aqui dentro, então eu vou criar todos os parâmetros aqui com os tipos que eu preciso, tá? Só tem uma observação aqui que eu queria até falar. Se você quiser usar uma tab específica, você pode criar uma tab aqui também. Mas todas essas informações você consegue pegar lá na documentação, tá? Mas só se você quiser criar uma tab específica, depois eu vou mostrar onde que fica isso aqui, tá? O resto das informações, basicamente, que tem aqui dentro, é o nosso código ali. Então eu tenho uns choices, eu tenho aqui um anti-successful, tá vendo? E tudo eu tive que colocar o Muley aqui na frente, porque a gente tem o nosso XML aqui apontando aqui para o Muley aqui, tá? O request é o request normal, não tem muito o que fazer, basicamente é a mesma coisa aqui. E aí fica tudo aqui dentro, tá vendo? Tudo aqui dentro, do jeito que está lá no código, tá? Então, basicamente, o que esse cara vai fazer aqui? A mesma coisa, tá vendo? Ele vai pegar o erro, que é o tipo que eu estou passando, que é uma variável. Se ela for igual a esse cara aqui, ele vai devolver isso e vai devolver para mim também aqui. Na description, ele vai me devolver o payload em forma de string, tá? Guarda essa informação que depois no final eu vou mostrar isso para vocês, tá? E aqui ele tem a parte do choice aqui também, mas aqui ele faz a questão do log, tá? Então, basicamente, é isso que o conector faz. Então, aqui eu tenho a saída. Eu saio com qualquer tipo, porque eu não tenho o tipo que eu preciso exatamente. E eu tenho aqui o erro, tá? Eu tenho aqui o erro que eu também saio com tipo, qualquer tipo. Por quê? Cara, porque eu estou subindo um rise erro aqui nesse caso, tá? É simplesmente por conta disso, tá? Tem alguém falando que está aparecendo o desenvolvedor do WSO2. Cara, eu não acredito que não, né? Mas ok, vamos embora. Tudo bem. Então, ok, uma vez que a gente fez isso aqui, cara, você tem o conector pronto. Aí o que você tem que fazer agora que você está com o conector pronto, né? Que você já montou o seu conector inteiro? Bom, você simplesmente vai entrar no seu código aqui e vai dar aqui desculpa. Vai dar um mvn clean aqui. Eu posso dar um package, eu posso dar um install. Eu vou dar um install aqui para ele rodar e jogar isso aqui dentro da minha pasta local do M2. Tá. O Bruno, até para quem não está habituado com o Maven, né? Por que é necessário fazer esse processo e o que seria essa pasta aí do M2? Tá, então vamos lá. Bom, caraca, você tá querendo que eu explique em Maven aqui, é foda, né? Mas vamos lá. É mais porque eu acho que nem todo mundo que começou com o Muley tá habituado, né, com o Maven, né? Se puder dar um contexto para a galera. Tá, então vamos lá. Então, o Maven, na verdade, é a forma que a gente usa para fazer deploy, para você poder... Eu vou falar especialmente da Muley, né? É basicamente para você fazer a forma que a gente faz deploy para Microsoft, tá? Então, qual é o comando que você usa para fazer deploy? Aí você tem o Maven, né? Que a gente não escreve Maven, então quando você instala o Maven local na sua máquina, geralmente ele cria um atalho para você chamado MVN. Tá? Então, isso seja no Windows, seja no Linux, ele sempre cria o MVN. Tá? A partir daí você tem os comandos internos do Maven, que é para você poder gerar. Só que assim, o Maven sempre não, né? Ele tem uma pasta local. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Ele tem uma pasta local, que é um repositório, tá? No meu caso, geralmente ela fica numa pasta chamada M2, tá vendo? Que é uma pasta oculta chamada M2. Tá? Você vai colocar em algum lugar essa pasta. Eu coloco num lugar específico aqui da minha máquina, mas é uma pasta chamada M2. E aí eu coloco dentro dela, eu coloco um repositório aqui para não ficar na raiz, tá? E aqui dentro ele vai colocar todas as bibliotecas que trabalham de uma forma meio que, às vezes, encadeada, cara. É meio complicado falar sobre isso aqui.
Boa, Mas, Bruno, mas, cara, tá ótimo. Desculpa aí, né, de colocar na berlinda. Então, a gente sabe que o Maven, ele serve para que a gente possa fazer a compilação e o empacotamento do nosso conector, né? sim, sim. E esse comando mvn install, ele empacota o conector e faz deploy numa pasta local chamada M2, que é uma pasta ali do Maven. E aí, ele estando nessa pasta local, ele é criado aí na pasta local, a partir daí eu consigo usar na minha aplicação local, certo? Exatamente. É isso. Obrigado, cara. Você me explicou melhor que eu, cara. É isso, cara, tamo junto aqui. Enfim, aí no final, quando você der o comando aqui, o mvn, o install, né? Se você der um install, então, se você der um install, ele vai instalar local. Se você der o comando de deploy, ele vai tentar fazer o deploy lá no Exchange. Por que no Exchange? Porque dentro do nosso projeto aqui, né, nesse caso aqui, deixa eu subir aqui, a gente tem exatamente isso aqui. A gente tem essa tag aqui. Tá? Com essa informação aqui, quando eu faço mvn deploy, ele vai tentar fazer deploy nessa URL aqui. Tá? Isso aqui é uma variável da organização do Endpoint Platform Organization ID, tá? Mas ele vai tentar fazer o deploy aqui. Tá? Para fazer deploy aqui, você precisa ter, dentro dos seus settings aqui, você precisa ter um server aqui dentro, né, nos settings, com o seu usuário e senha. Nesse caso aqui eu estou usando o Connected App lá da Microsoft, mas caso você não tenha isso aqui, você pode colocar o seu usuário e senha aqui, e ele deveria fazer o deploy lá se você tiver permissão para isso. Tá? E ele faz deploy lá no Exchange. Tá? Mas eu só vou mostrar aqui o local para vocês. Eu acabei de rodar aqui o mvn clean install, né? A gente deu o comandinho de install, ele deu um build de sucesso aqui. O que esse build de sucesso faz? Ele basicamente gera aqui dentro uma pastinha que tem a nossa organização aqui, para quem, né, deixa eu tentar mostrar aqui para quem de repente é novo aqui e não conhece um pouco sobre isso. Ele vai mostrar que vai criar o Group ID, o Artifact ID e a versão. É isso que ele vai criar aqui, a estrutura. Então, o Group ID, Artifact ID e a versão. E aí dentro da versão ele gera o pacotinho jar, que é o que a gente utiliza na aplicação. Tá? Essa pasta do Maven, tá? Só para quem não conhece, para quem não tem contexto, mesmo quando você pega o seu Endpoint Studio, você está usando o seu Endpoint Studio, ele vai gerar essa pasta Maven, essa pasta M2 para você, e vai colocar todas as bibliotecas que ele for utilizando no decorrer da sua... Enquanto essa máquina funcionar com você, ele vai jogar tudo dentro dessa pasta. Então, assim, por mais que você tem um conector, sei lá, tá não sei onde está esse conector, ele vai jogar esse conector aqui dentro, para que fique mais fácil no momento que você vai fazer deploy, alguma coisa, ele pega o seu conector que está ali, não precisa ficar fazendo download a todo momento. É por isso que a gente usa essa pastinha M2 aqui, porque ele não fica fazendo o download constante. Tá? Então, enfim. Agora a gente tem esse cara aqui dentro. Então, o que a gente faz agora com a informação que eu estou aqui dentro? Eu vou fazer um teste local. Antes de eu publicar no Exchange, eu vou fazer um teste local aqui, né, do meu projeto. Então, eu vou pegar aqui um projetinho que eu deixei pronto aqui, tá? Que é esse Connected App, esse cara aqui mesmo. Vou abrir aqui. Atualmente ele está usando a versão número 2. Eu vou colocar 3 aqui. E a gente vai ver que hoje está vendo que está com 2 aqui. A ideia é que ele vire 3 agora. Então agora eu estou usando a versão que eu acabei de fazer o deploy aqui. Tá? O deploy local, mas eu fiz um deploy. Tá? Então agora eu estou usando. Então o que a gente pode fazer para testar esse cara aqui? Né? Então vamos fazer aqui. Eu deixei pronto, obviamente, né? Porque para facilitar nosso dia a dia. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. O conector, basicamente, ele vai aparecer como qualquer outro conector da Mule. Tá? Quando você pega um conector que você vem aqui dentro da opção aqui que você coloca aqui, gerenciar dependências, que você vem aqui e gerencia o seu módulo, esse conector está aqui dentro. Ele, a partir de agora ele faz parte disso aqui também. A gente faz deploy disso aqui lá no Exchange, se tiver uma versão nova, ele vai aparecer aqui, a versão nova lá que está lá no Exchange. Igual como qualquer outro conector. Só que a diferença é que eu tenho um conector que é meu, eu que criei ele, não é criado pela Microsoft. Então o que acontece? Agora, ok, temos o conector que está aqui dentro, é o Request Connector. A operação, eu tenho somente o HTTP Request, agora, que é esse cara aqui. Né?
A gente tem aqui o HTTP Request, que é esse carinha aqui. Se você falar assim, cara, eu tenho na minha empresa, eu tenho o HTTP Request, mas eu também tenho, sei lá, Web Service Request. O que eu faço? Você vai criar uma operation de Web Service, vai colocar, sei lá, o nome que você quiser aqui dentro, WS Request, sei lá, qualquer coisa assim. Vai colocar uma conexão de request aqui dentro e vai montar a mesma estrutura. Você vai montar no seu código e vai simplesmente vir aqui montar uma operação nova. E aí no final, o que você vai ter? Ao invés de um HTTP Request, vai ter, sei lá, WSDL Request. Você vai ter uma outra operação aqui dentro, que vai fazer aquele seu processo, dentro do mesmo conector. Você tem um conector com algumas operações que é o que você precisa. Tá? Então isso é bem legal. Tá? Uma vez que você tem isso aqui, basicamente você vai clicar aqui dentro, vai jogar ele aqui, sei lá, vou vir aqui dentro só para mostrar para vocês aqui. Tá? Você vai jogar aqui dentro, o que ele vai fazer? Ele vai trazer cada um daqueles parâmetros, vão se transformar nisso aqui. Tá? Então eu tenho aqui o método, eu tenho a URL, o nome da API. Se você vier aqui dentro, se você quiser acompanhar, você vai entender cada um dos nomes que está lá. Ó, o nome que aparece, tá vendo? Display Name, API Name, Request, que é exatamente o nome que eu coloquei aqui. Tá? API Name, Request. Então, basicamente, é o que a gente tem lá, a gente tem aqui. Eu tenho algumas tabs que eu coloquei, eu falei para vocês. Tá? Então, eu quero separar meu código. Então, eu tenho aqui o Until Successful aqui dentro. Ele é um parâmetro como qualquer outro parâmetro. Ele vai ser, o nome da variável vai ser o mesmo. Só que na configuração, você coloca somente que ele é uma tab diferente. Você fala, ó, você é da tab Muley Until Successful. E aí ele vai aparecer aqui para você dentro de uma tab diferente. Não vai aparecer na principal aqui. Então é só para você poder brincar. Caso você tenha muitos campos, de repente vai ficar uma lista muito gigante de campos aqui, você consegue brincar com isso. Tá. Tem que falar. Para quem é novo, né, em Mulisoft, né, às vezes está aqui hoje pela primeira vez, no geral, a forma de desenvolver as coisas no Mulisoft é dessa forma como que está aparecendo na tela agora. Então, é uma plataforma low-code, você já tem diversos conectores, componentes e plugins para você montar a lógica de integração da sua API. E o que o Bruno está mostrando hoje é um tópico mais avançado, né? Caso você queira estender a plataforma e desenvolver o seu próprio conector. Tá? Então, às vezes tem desenvolvedores que passam aí anos sem precisar mexer com XML e tudo mais. Então, o que o Bruno está mostrando, né? Lembrando, é um tópico aí já mais avançado, né? Se você quer ir além do básico. Boa colocação. Obrigado. Então vamos lá. Então é o seguinte. Então aqui eu criei um fluxozinho aqui que eu vou executar aqui para mostrar para vocês, onde basicamente eu tento fazer duas coisas aqui. Eu vou simular um erro e vou fazer outro dar certo também e vou mostrar a fonte disso aí. Legal. Então Bruno, o que eu fiz? Desculpa. Você a explicação teórica até do conector, e aí estão acumuladas muitas perguntas. Posso fazer ou você... Não, pode fazer, cara. Eu estava esperando assim uma folguinha. O cara não para de falar. Intenso. É isso aí. É bastante complexo e profundo esse tema aí, sem dúvida. Mas deixa eu começar aqui. Tem algumas perguntas já. Alexandre Lima, acho que perdi. O objetivo desse conector é ler um arquivo XML ou é ser um protótipo de qualquer conector que a gente for criar no futuro? Eu acho que com a sua explicação já está meio respondida, mas, por favor, suas palavras. Vamos lá. Então, assim, a ideia do você criar um conector, o conector basicamente é para você pegar aquilo que você faz repetitivo em projeto, sei lá, que nem eu tinha um fluxo que era extremamente comum em todos os projetos, então a ideia era transformar isso, deixar isso aqui mais simples, né? E com padrão, né? Porque se você tem isso aqui, que nem eu tenho esse fluxo aqui, e cada projeto eu faço, cada desenvolvedor pode vir aqui e fazer o que ele quiser, né? E de repente, para um arquiteto que está lá na ponta, ele fala, cara, eu queria um padrão desse negócio, né? E além disso, né, se amanhã eu precisar mexer nisso aqui, se eu quiser evoluir esse fluxo,
eu tendo um conector, eu tenho dentro de um lugar só. Então é um padrão que todo mundo vai usar a mesma coisa, vai simplificar para o desenvolvedor também. Então a ideia de você criar um conector é simplesmente para você simplificar. E quando eu terminar aqui depois, Alexandre, eu vou mostrar um outro conector que é super legal também, que vale a pena, de repente, vocês darem uma olhada, para você entender um pouco mais sobre por que as pessoas criam conectores em XML. Vai ser um outro exemplo legal para mostrar para vocês. Mas a ideia é você pegar aquilo que você tem que é comum dentro do projeto, por exemplo, pode ser uma questão de um processo de erro, um fluxo de erro, ou que nesse caso aqui, um fluxo de request, e você transformar isso em um conector. Tá? Isso aqui não vai ler um XML, não é nada disso aqui. Você vai fazer um request, né, através de um conector. Como se fosse esse processo aqui, você vai utilizar isso aqui agora em formato de conector. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Mas vamos lá, Miri, tem mais perguntas? Tem bastante. Então, e Lucas Fabiano, qual o conector mais complexo ou desafiador que você, Bruno, já fez? Mais complexo? Cara, o mais complexo que eu fiz foi um conector de half check. Não é que é complexo, né? É porque tinha várias regras que precisavam ser feitas ali dentro, cara. E assim, foi o primeiro conector que eu fiz, na real, foi o de half check. Então aquilo foi um desafio para mim. Mas assim, depois que pega a manha, a complexidade vai diminuindo, cara. Mas o de half check. Depois eu posso até mostrar para vocês, até que eu tenho esse conector aqui, eu posso até mostrar para vocês depois. Legal. Fábio Martins, é possível eu disponibilizar o conector que eu criar e publicar no Anypoint Platform para outras orgs através do Exchange? Cara, aí é o Exchange, né? Aí já não é o conector, né? Você está falando do Exchange. Se você publicar no Exchange na org master, né, que é a principal, as de baixo vão conseguir ver também. Geralmente é assim. São os departamentos, né? Exatamente. Agora, se você publicar no departamento, eu não sei se as demais vêm, cara. Aí você me pegou. Geralmente é pai e filho, né? Então, se você publicar no pai, os filhos vêm. Se você publicar no filho, o irmão não vê. Então, e se você for fazer um negócio assim, eu quero compartilhar com todo mundo, né? Talvez até seja essa a pergunta do Fábio, né? Com outras pessoas além da org, aí é de você homologar seu conector, né? E virar um parceiro aí de conector, né? Exato. Isso talvez a pergunta tenha sido mais também para esse lado. Tipo, se você quiser exportar isso aqui, você pode, cara. Eu entendi que seria outras orgs, outras organizações, outras empresas através do Exchange, é isso mesmo. Eu tive esse entendimento aí. Tá. Então, você pode pedir para a Microsoft, né, publicar o seu conector de forma pública para todo mundo que tem acesso ao Exchange. Show. David Noronha, eu preciso também publicar o conector no Mule 4 para que outros possam usar o mesmo? Eu não entendi a pergunta. Eu acho que é só publicação no Exchange. Mas aí tem a questão da versão, entendi. Tem a versão do Mule que ele está falando que vai usar, né, cara? Cara, eu confesso que eu não sei te responder isso aí, porque eu nunca fiz nada para Mule 3, cara. Então eu não sei se tem diferença de fazer um conector para Mule 4 para Mule 3. Teoricamente, não, né? Porque o conector, você não coloca a versão do Mule que você usa. Não, acho que você coloca assim, cara. Vou até verificar isso aqui agora. Bruno, tem diferença sim, são SDKs diferentes. Né? Até aqui, ó. O Mule 3 é o DevKit, já o Mule 4 é o Mule SDK, pode ser Java, XML. Então tem diferença sim. Então sim. E aí, enfim, quando publica no Exchange, ele faz o filtro lá na hora que você importa dentro da solução. Então é isso. Então show de bola. Pergunta: tem como criar um conector do tipo container try, onde dá para colocar outros componentes dentro? Cara, se você quiser utilizar outros conectores dentro desse conector, é possível. Sim. Se a pergunta for essa, sim. Porque assim como você usa um HTTP dentro do conector, você pode usar um outro conector. Exato. Isso é possível, isso é bem simples. Eu acredito que seja essa a pergunta. Colocar um conector personalizado, né? Dentro de outro. Dentro de um outro. Sim, é possível. Até
no Log4j existe um exemplo disso, né? Existem Conheço. operações lá de log e tem lá uma operação O scope, né? né? Sim. Tem um escopo. Então, tem como fazer sim. Uhum. Isso é bem tranquilo de fazer, cara. Gabriel, os conectores da Muley mostram os possíveis erros que aquele conector pode exalar. É possível ver na seção de mapping. Tá. Tipo, retornar esses erros. Para um conector personalizado com XML SDK, os possíveis erros do conector também serão automaticamente expostos. Se não é possível fazer essa configuração manualmente, então está falando sobre os retornados por cada conector. Como que é o nome dele? Desculpa, eu não peguei o nome. Gabriel Borges. Gabriel. Tá, vamos lá. É o seguinte, se você esse conector aqui de forma bem específica, eu quis colocar aqui dentro o rise error, né, para subir, porque eu queria subir com o erro aqui. Caso você não queira ele estourar o erro, ele vai subir o erro que vier, cara. Ele vai pegar o erro que está lá e vai subir o erro. Tá? É que eu não quis subir, eu quis subir um erro específico aqui. Mas se você vier aqui dentro, como eu faço aqui, eu deixo aqui no conector aqui, eu coloco, subir qualquer erro. Mas se você não configurar um rise erro, não configurar nada, ele vai subir o erro que bater ali, cara. Não sei se era essa a sua pergunta, mas eu vou mostrar depois no final como é que eu fiz essa questão de rise error aqui. Mas eu já fiz um outro conector que não sobe um rise error e eu deixo ele subir o erro que bate, que estoura lá dentro, ele me devolve o erro que estoura lá dentro, cara. Isso é que isso funciona também, cara. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu tenho o Samuel falando aqui que dá para fazer um error mapping do conector também. O error mapping, na verdade, já é a função de qualquer conector, né? Se você pegar qualquer conector aqui, sei lá, de pegar um conector aqui. Sei lá, esse cara aqui. Ele já tem um error mapping aqui também. É possível também você fazer isso também. Os erros possíveis na configuração. Acho que o que ele quer dizer é que, assim, quando a gente tem um conector de banco, por exemplo, no error map aparecem erros específicos de banco. Quando a gente tem o de HTTP, aparece erros específicos. Você está falando erro aqui, né? Isso. Então, a resposta é sim, tá? Eu não sei como fazer, tá? Eu vou falar para vocês. Tá bom, eu vou explicar. Mas a gente olha, né? Por exemplo, quando a gente importa um conector que é gerado a partir de uma API REST, ele vem ali com um mapeamento bem específico. Então deve ter um lugar, sim, onde a gente... Não, eu vou explicar o que é isso aí. Eu vou explicar o que é isso aí. Isso é o seguinte. Dentro, eu posso subir um... Eu coloquei aqui, ó, request connector aqui. Tá? Só que o que acontece? Quando você sobe o erro, você pode subir um erro específico, tá? Eu não subi vários tipos de erro aqui. Esse tipo que está aqui, ele vai subir junto com o nome do seu conector, daquele cara ali. Então, se você pegar aqui, por exemplo, olhar aqui dentro do request aqui, quais são os tipos, você vê que ele sobe o request connector, ele sobe um N. Esse N basicamente é esse cara aqui, que é o tipo de erro que está aqui, tá? Eu não tô assim, cara, eu nunca fiz, eu até uma boa pergunta, viu, cara? Porque eu realmente eu nunca fiz isso dessa forma com que você está imaginando que tem que ser feito. Tipo, colocar cada um dos tipos, sei lá, como HTTP, cada um dos tipos ali dentro. Eu nunca fiz dessa forma, cara. Até uma coisa que depois posso brincar. Mas é possível fazer, né? Eu acredito que sim, tá? Mas eu nunca fiz, então eu não posso falar, putz, faz assim que vai funcionar. Eu nunca fiz. Geralmente eu faço dessa forma, tipo, sobe o erro aí, cara, e vai embora, entendeu? Eu nunca parei pra fazer dessa forma mais específica. Mas, cara, é uma boa. De repente, eu posso subir isso aqui depois e tentar fazer um teste disso aí. Mas ok, vamos lá, vamos seguir aqui. David Noronha, outra dúvida. Quando eu importo o XML de um conector para outro lugar, eu preciso me preocupar com o ID dele, ou ele automaticamente insere e altera o ID para que o mesmo fique único? Cara, é que nesse caso aqui, vamos pensar assim, né? Tanto faz o ID. Você não usa o ID lá, né? Esse ID não vai fazer muita diferença não, cara. E se você criar um conector, por exemplo, você cria esse conector aqui e copiei meu XML
para dentro do meu código, ele vai ser único, né? Porque eu não vou copiar, eu não vou criar um outro conector com o mesmo nome colocando a mesma informação, né? Mas assim, eu particularmente falando, eu não uso esse ID aqui, tá? Dentro do conector. Eu não vejo diferença em ter esse ID aqui ou não. Tá? Eu não vejo diferença. Não consigo ver diferença. Não vai fazer diferença. Beleza. Johnny Rocha, quando eu crio um conector, o tamanho do flow não importa? Pois quando o flow começa a ficar muito grande, é recomendado que a gente separe ele em outros flows, certo? Esse padrão não se aplica ao conector ou se aplica também? E a questão dos erros, que referencia em outros arquivos XML, também se aplica? A gente já viu isso, né? Eu acho. A questão dos erros. Então, vou marcar aqui como respondida. Mas, então, basicamente, ele está perguntando aí sobre o quebrar o flow quando ele fica muito grande. Tá. Isso aí, assim, cara, se você... Vamos lá, né? Aí é boas práticas de desenvolvimento para você. O flow muito grande, realmente você tem que quebrar ele para você criar como se fossem pequenas funções para que você possa ficar até melhor para você poder entender. O que você vai fazer no conector? O conector você vai criar várias operações, como uma operação como essa aqui. Só que a operação, no caso, essa aqui é uma operação que é pública. Eu posso colocar uma tag aqui de operação privada, e aí ela não vai ser exposta, mas eu consigo utilizar ela dentro do próprio código. Tá? Então eu consigo reutilizar a mesma operação aqui dentro, que você pode usar uma operação dentro de uma outra operação, isso também é possível, tá? É super tranquilo. Só que eu posso dizer, olha, essa operação aqui ela é privada. Então, ou seja, ela não vai estar exposta, mas eu estou usando ela aqui como se fosse uma função. Tá? Então isso é possível fazer. Então pensa que o operation aqui é como se fosse um flow para você. Tá? Só que aqui você coloca se ele é privado ou se ele é público. Se você não colocar nada, ele é público. Se você colocar privado, ele fica private para você. Legal. Alexandre Lima, nessa abordagem de criação e manutenção de componentes numa empresa cliente, você acha que deve ficar com cada time de API ou com o C4E, se a empresa tiver um? Cara, se a empresa tem C4E, eu acho que tem que seguir o C4E, né? Melhor, né? Vamos pensar dessa forma, né? E potencialmente dividir com toda a organização, né? Vinícius Tavares. Os conectores padrões da Muley trazem metadados que podemos utilizar no DataSense, auxiliando na hora de fazer transformações. Esses conectores customizados também trazem essa funcionalidade? Outra pergunta seria sobre os erros lançados para mapeamento, também traz essa informação. A parte dos erros a gente já respondeu. Mas e sobre a entrada e saída com o metadata? Cara, assim, entrada e saída. Então vamos lá. A entrada, basicamente, é o parâmetro, né? Que você vai passar um parâmetro aqui para ele, aqui dentro, dizendo o que você quer de entrada. Tá? Eu acredito que seja quando você arrasta um transform antes do conector, ele pode mostrar os metadados. Metadado? Tá. Cara, aí é função da própria Muley, mas assim, eu já não sei dizer, porque eu nunca fiz um conector que precisasse você ficar vendo a questão do metadado, né, cara? Bruno, posso contribuir? Pode, claro, se souber, manda aí. Essa daí que eu não sei mesmo, não, cara. Boa. Não que eu saiba fazer, tá? Mas uma vez eu precisei customizar o Error Handler Plugin, tá? E lá existe um arquivo específico onde a gente pode declarar, né, esses metadados que vai carregar no DataSense, né? Para que quando a gente fizer um transform ali, né, ele já carregar e a gente poder visualizar ali o input, o output. Então tem sim, a gente precisa ver na documentação, né? Mas tem sim, né, ali uma seção e um arquivo específico onde a gente pode determinar isso, tá? Show de bola. Obrigado, Renato. Legal. Aqui, Fábio Martins. É possível criar testes unitários para testar a implementação do componente? Sim, é possível. Eu não vou falar que é legal, mas é possível. Porque não é automático. Tem que fazer. Não dá para fazer com o teste recorder, né? Mas vocês são muito...
Não, eu vou falar, eu vou salvar minha pele agora, porque eu já fiz esse cara aí, mano. Eu tenho um cara desse aqui, exatamente. Eu deixei até separado pra saber que alguém ia perguntar sobre isso, cara. Ó, eu criei um health check que eu criei aqui, ó. Eu fiz tudo bonitinho, ó. É trabalhoso? É chato? É, mas eu fiz, cara. Tá aqui dentro. Pra dizer que eu não... Muito bem, muito bem, muito bem. Carolina Lacerda, o M2, bom, meio que está respondido aqui, tá? Mas eu vou ler. O M2, por default, vem dentro do seu user, mas eu posso colocar ela em outra pasta de preferência. Aí o Léo respondeu, pode configurando o diretório que você deseja dentro do settings.xml. E aí explicou aqui onde que faz a alteração. Daniel Itami, dentro dessa configuração de parâmetros, existe a possibilidade de acrescentar um parâmetro que seja um query de banco de dados com a caixa grande para digitação? Eu acho que você só mostrou alguma entrada de parâmetros string, que é uma linha de texto, basicamente. Mas aí ele está perguntando Mas como é assim, aquelas ó. caixas de SQL, né? Eu posso abrir uma expression aqui, ó. É possível. Mas com multilinhas, assim, é uma caixinha um pouquinho maior. Não sei se tem esse tipo, hein, cara. Aí você me pegou na questão de tipo. Aí teria que dar uma olhada na documentação para ver os tipos que tem aí que são possíveis para fazer isso aí. Eu acredito que é possível sim, tá, cara? O JSON Logger eu acho que tem isso. Mas o JSON Logger ele é criado em Java, cara. Ele é criado em Java. Em Java eu sei que você tem algumas opções um pouquinho diferentes do que a gente tem aqui, cara. O JSON Logger tem um content. Eu não sei te dizer isso aí, cara. Eu posso olhar depois, cara. Eu até respondo lá no grupo lá do WhatsApp. Manda. Daniel, aí, então fica aí para a resposta no WhatsApp. Daniel, Osvaldo Moura pergunta: poderíamos empacotar um processo de validação com JWT para um caso específico, incluindo valores padrões do projeto? Cara, é possível, cara. Assim, pensa o seguinte, né? A ideia é a seguinte: você criar um conector é você tentar tirar aquilo que você fica fazendo várias vezes, né? Ou tentar criar um padrãozinho, né? Não é você criar uma API dentro do conector, não é essa a ideia. Algo que é repetitivo, que você precisa constantemente fazer a mesma coisa e que você consegue fazer dentro de um flow, cara, você consegue fazer isso no conector. Porque o conector basicamente é o flow, só que você vai colocar dentro de um outro pacote, vamos dizer assim. Você vai criar um conector com aquilo. Mas eu acredito que é possível sim, cara. Isso aí. Alexandre Lima, uma pergunta ainda da parte 1, onde você mostrou, porque ele já fez outras perguntas anteriores, onde você mostrou um padrão de codificação. No Mule, padrão de codificação. No Mule, posso forçar o uso de algum padrão específico de código e, através de análise estática, impedir de terminar a compilação até corrigir? Exemplo, ao compilar o IDE, já avisa que preciso renomear componentes, variáveis, caso o name estiver fora de padrão de regras, etc. Foge um pouco do... Aí já é Sonar, né? Geralmente. Cara, eu tô só esperando que eu ia falar isso, cara. Usa Sonar, análise cara. estática é SonarQube, E não é com a compilação do IDE, né? Você tem que rodar... Bom, eu acho que até dá para embarcar, mas eu rodo na mão esse no MVN, né? Ele está dentro do meu POM, a referência, mas eu rodo na mão. Ele não está embarcado dentro do IDE. Não sei se tem jeito de fazer. Tá? Mas tem uma análise estática assim via SonarQube. E tem, inclusive, um projeto do SonarQube disponibilizado no GitHub. Aí você pode pegar esse projeto e estender para as suas necessidades. Assim, tem coisas que cara, o cara tem que ser uma coisa muito específica, ele tem que pegar aquilo que já está pronto e estender, cara, não tem jeito. Mas assim, tem coisa pronta do Sonar que acho que ajuda, mata pelo menos, sei lá, vamos dizer, mais de 50% do que as pessoas precisam. Tá ali já no padrão, já, cara. Carolina Lacerda, como saber escolher quando fazer um conector personalizado com XML SDK ou Java SDK? Que requisitos fazem a diferença nessa escolha? Cara,
assim, se for um componente que você consegue rodar aqui dentro, que você, assim, criar um flow e você consegue rodar esse flow, eu recomendaria você fazer isso aqui. Se for algo muito mais complexo, que você, sei lá, eu não sei a diferença, assim, aí aí tem que, acho que é meio caso a caso, viu, Carolina? Porque, por exemplo, você pegar o JSON Logger, se você tiver curiosidade, entra no GitHub e dá uma olhada no JSON Logger. É possível fazer aquilo que está feito no JSON Logger em flows? Cara, eu acho que não. E se der, vai se tornar um negócio extremamente complexo. Então, acho que a pessoa que fez, ou é porque ela conhecia muito Java, ou porque na época ela fez aquilo, mas é algo bem complexo, né? Mas se você consegue fazer as coisas utilizando um flow, criar uma aplicação flow, sim, não simples, né, mas uma aplicaçãozinha flow, um flowzinho desse aqui, cara, eu não vejo necessidade de você criar um Java, cara. A não ser que você goste de codar em Java, né, cara? Aí vai pra cima do Java, mas caso contrário, eu acho que não, cara. Beleza. Ricardo Moreira Maciel. A prática de criação de conectores é indicada para processos repetitivos em APIs de um projeto, certo? Existe relação de uso de conectores e o ganho de desempenho na aplicação? Basicamente, ele está perguntando se... Você ganha tempo de desenvolvimento. Eu acho Desempenho, que né, sim. de executar mais rápido, em termos de devagar, é performance, diferente, tá? eu acho que não tem nenhum ganho, não, né? Eu acho que não, porque assim, que é uma biblioteca que está ali dentro do código. Então, assim, cara, a não sei que você construiu uma biblioteca muito ruim, que vai processar, vai demorar para processar alguma coisa, mas fora isso, não vejo problema com desempenho, não, cara. Nem melhora nem piora, né? Acho que não. É isso aí. Beleza. Lucas Fabiano, para criar um parâmetro com um tamanho maior, parece que ele está comentando aqui. O campo role serve para isso. Content. Ele fala aqui que content implies support for a data with in place as a child element. Então, eu acho que é outro tipo de... É um role. Essa Mas aí aí... também, diga de passagem, a pergunta de TCC aqui, né? Essa história. Não vai lembrar todas as opções dos tipos, né? Então, geralmente, a recomendação é olhe na documentação, né? E o Lucas Fabiano aqui também está perguntando que é o JSON Logger, onde posso encontrar. JSON Logger é Eu vou mostrar, uma biblioteca. Vai mostrar? Mostra O aí. Vinícius colocou no chat o link, Tá, o cara, Vinícius já colocou tem aqui. aí. e ele é um conector, né, que padroniza os logs no formato de JSON, né? Então, por padrão, o log vai gravar texto, mas às vezes para você colocar numa ferramenta e ter uma indexação melhor, né, uma ferramenta de gestão de logs, o formato JSON vai te dar, né, um poder maior, né? Então, o Bruno está acessando aí, né, Deixa eu pegar aqui o GitHub aqui. o GitHub, né, onde tem esse conector. Então, se você precisar gravar logs no formato JSON, utilize esse conector. Ele traz até a flexibilidade, né, às vezes por questões de LGPD, você precisa ofuscar ali alguma informação, né, ele te traz essa flexibilidade também. Em Você outras pode pegar palavras, aqui ele dentro. para de usar o logger do Muley e use Então, esse. cara, mas agora eu vou falar sobre isso, cara, porque É? eu usava Manda aí. muito sobre o JSON Logger em vários projetos. E no ano passado eu participei de um projeto, cara, e eu construí uma API, que era uma API de um processo, processava por volta de uns 120, 130 mil registros por dia. E aí, cara, aquilo só ficava lento, tá? A gente fazia vários pontos para fazer log, para poder controlar, porque era muita informação. E, cara, o negócio começou a ficar lento e tal, e a gente abriu um chamado na Miro, falando, cara, por que tá lento? Não faz sentido, né, cara? Não tinha nada de mais. E a Microsoft falou, cara, é por causa do JSON Logger, cara. O JSON Logger, ela falou, ele tem um processo, aí sim, quando a pergunta alguém perguntou a questão de processamento, se ele fica mais lento, o JSON Logger, por uma questão de você chamar muitas vezes, ele começou a deixar a aplicação mais lenta, cara. Entendi. E aí a Microsoft falou, ó, coloca o logger da própria Miri para poder rodar. Aí a gente teve que trocar toda a aplicação e usar o cara. Então, assim, o JSON Logger, ele é legal, mas tem que tomar um pouco de cuidado, cara. Depende se a aplicação é muito grande, cuidado, velho.
É, tem um trade-off, né? Então você pensa, pô, ele vai receber ali as informações, vai montar esse JSON, né? Eventualmente você vai criar uma regra para mascarar ali uma informação. Tudo tem um custo, nada é de graça, né? Então, Cara, equilibra aí no eu, seu projeto entre. eu posso falar um pouquinho sobre JSON Logger porque eu criei uma extensão do JSON Logger, cara. E eu dei uma estudada no código Java mesmo de sair, cara. Assim, é um pouquinho complexo, cara. Não é um negócio tão simples lá dentro, não, cara. Mas é bem interessante. Se alguém tiver curiosidade, baixa o código aí e dá uma olhada, cara. É bem legal. maravilha. Boa. Bruno, finalmente acabou aqui as perguntas, cara. Você merece ganhar Show de 2 bola. vouchers, hein? Vamos embora. Pô, Bora então só vamos continuar aqui. Vamos continuar. Então é o seguinte. Vamos pegar a aplicação que eu fiz aqui e utilizar o conector, tá? Então, eu utilizei uma URL aqui, que é essa GURREST aqui. Isso aqui é uma URL pública para teste, né? Que eu uso isso aqui bastante para teste, tá? Então, você tem um retorno desse cara aqui, ele retorna uma informação aqui. E ele tem uma outra aqui que eu criei aqui, um post aqui, que é para criar um usuário. Esse aqui vai dar erro, tá? Porque você precisa você precisa estar autenticado e eu não coloquei autenticação aqui, tá? Até porque também não tem. E aí no final eu vou mostrar como é que sai o erro aqui, tá? Então o que eu faço com o erro, tá? Eu vou até explicar antes. Eu saio com uma description, tá? Só que o que eu faço lá embaixo? Eu transformo aqui um JSON em uma string e mando para cá. Quando ele chega aqui, eu não consigo ler esse cara, porque ele vem num formato de Java, né? Que a description é em Java, isso aqui devolve um Java, uma opção como se fosse um application Java. Então eu preciso usar esse read aqui e converter isso aqui para JSON de novo, porque eu recebo um JSON lá do meu conector, tá? Você pode perguntar, pô, como é que você poderia fazer para melhorar isso aqui? Cara, é possível criar uma função DataWeave e colocar lá no Exchange, por exemplo, e utilizar como padrão para você poder fazer isso aqui, tá? É possível fazer isso, mas assim, eu deixei assim porque, cara, eu não tava com preguiça de fazer outra coisa, para ser bem honesto. E aí aqui também tem a questão também que eu pego também o error type, tá? Então se vocês talvez não vai lembrar, porque eu talvez não tenha mostrado também. Mas aqui dentro, quando eu saio com um tipo aqui, tá vendo? Eu saio com um tipo, então eu saio com esse nome de request connector, e aí depois eu saio com o identifier do erro, ele sai aqui. Então eu coloco aqui esse cara aqui, que é o mesmo erro identifier do erro que vem do HTTP, tá? Então o que eu faço aqui, eu pego o identifier aqui dentro, verifico qual é o tipo dele e coloco aqui dentro qual que é o HTTP status correto aqui para ele poder me devolver, tá? Você pode perguntar, pô, você colocou isso aí num atributo para poder devolver um atributo e tal. Cara, eu tentei fazer isso, realmente eu não consegui, cara. Eu já fiz isso num outro projeto, mas aqui eu não sei porquê. Eu não estava conseguindo receber isso aqui num atributo, cara. Por isso que eu fiz assim. Tá. Depois, se alguém quiser me ajudar a melhorar esse componente aqui, claro, fica à vontade, pega no GitHub e a gente consegue fazer isso junto. Mas isso aqui é o resultado, tá? Então eu já deixei aqui rodando, tá? Enquanto a gente estava conversando aí, deixei rodando. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu vou mostrar primeiro aqui o código normal aqui, tá? Eu não sei se está muito pequeno isso aí, cara. Se estiver pequeno, eu não sei como aumentar aqui. Não. Será que tem como aumentar você teria que fazer o uso operacional. Não, aqui tem. Aqui, esse aqui boa. tem. Nossa, não esse aí. Acabei de ver. Acabei de ver. O problema não é o compartilhamento de tela, né? O problema é o compartilhamento de tela nessa janela web. Ah, entendi. Quando a Mas gente tá ok? usa... Tá ok agora? Tá ok o tamanho? Tá muito bom, tá muito bom. Pelo menos para mim, tá muito bom. Então, show de bola. Então aqui ó, tem a URL que eu estou usando, uma URL pública, tá? Se vocês forem na internet, vocês conseguem pegar. Isso aqui é um endereço público. Lá dentro tem várias outras que você consegue brincar também. Eu estou brincando com essa daqui. Então, basicamente, aqui você pode ver que ele me devolve aqui. E se eu fizer o post aqui, né, nesse caso, se eu fizer um post aqui, ele vai me devolver essa mensagem de autenticação aqui, tá? Então, se a gente fizer aqui, eu estou usando meu localhost, tem um request connector que eu coloquei, que é o read aqui. Então, se eu chamar esse cara aqui, que é usando o componente, ele vai me sair com esse cara aqui. Qual que é o resultado aqui para mim, que é o que me importa aqui, tá? Então, vamos lá. Então, aqui fiz a chamada. Então, aqui ele começa fazendo o log, que é exatamente o que a gente faz aqui, né? Se a gente pegar aqui o conector original, ele faz um log aqui, um log no final. Né? Então ele está fazendo o log aqui nesses dois casos, tá? Da informação.
Eu coloquei umas informações aqui, mas você pode melhorar isso aqui, pode tirar, sei lá, fazer do jeito que você achar que é melhor para o seu projeto. Tá? Aqui depois ele passa, aqui tem a questão do conector, isso aqui já é o retorno, tá? Isso aqui já está logando o retorno já está fazendo o log daqui já. Então eu coloquei para ele logar os atributos e coloquei para ele logar o payload também. Então ele já faz o log do payload. E aí o log você coloca aquilo que é interessante para você também, novamente. Tá? Então aqui dentro você vê que ele está com a mesma informação que está aqui para ninguém achar que é fake, tá? Tá aqui dentro. Se eu fizer agora aqui o create, ele vai dar a mensagem de erro aqui para mim também, de autenticação, que é a mesma mensagem que eu tenho aqui. Então, basicamente, o que ele está fazendo lá no meu conector, né? Ele está batendo lá, está dando um rise erro, subindo um rise erro e devolvendo para mim. Tá? É o que a gente vai ver aqui agora. Então, deixa eu puxar esse negócio aqui para ficar melhor aqui, para todo mundo ver. Então, aqui está aqui. Então, ele vai chegar aqui, ó, deu um erro aqui dentro, aí ele volta a mesma coisa, tá vendo? Aí ele dá um error type aqui para mim, que é esse cara que isso aqui lá no conector, ele falou, deu um erro no HTTP unauthorized. Só que ele me devolve isso aqui por causa do meu rise error. Tá? Então, a pergunta que alguém me fez, se eu não tivesse colocado o rise erro, eu subiria um HTTP unauthorized lá. Tá? Se eu colocasse do jeito que está lá, eu não tivesse a estrutura de erro que tem lá, ele subiria para mim, esse código aqui. Tá? Mas eu subi dessa forma aqui, então ele me sobe esse carinha aqui. Tá? E aí ele sobe a mensagem do jeito que a gente está falando lá. Então, se você pegar aqui, ele vai devolver ele devolve uma string como Java e eu converto ela para JSON por causa do read, tá? E aí no final você pode ver que está aqui o 401 unauthorized aqui, que é exatamente que é o código que a gente fez, que é essa brincadeirinha aqui de colocar aqui como é que fala? De pegar aqui o tipo aqui e converter ele para o HTTP status, tá? Então a variável HTTP status está configurada aqui para sair o código dela. Então eu coloco isso aqui e assim a gente termina aqui. Tá. Deixa eu ver o que mais que eu queria mostrar. Deixa eu mostrar outras coisas também que eu queria mostrar. Bom, então vamos lá. Terminando aquilo ali, depois a gente pode voltar para mais perguntas, tá? Mas só queria mostrar algumas outras coisas também que eu separei aqui para vocês, tá? Tem aqui o JSON Logger, que é um conector que é bem legal também. Acho que a gente já falou bastante sobre ele aí. Existe um outro conector, cara. Eu tenho um conector, esse conector que eu tenho aqui é um conector público, tá? Isso aqui é o JSON Logger, só que eu coloquei como Logger Connector aqui, porque eu mexi nesse conector, tá? Ele tem algumas coisas a mais que eu não tenho. O que ele tem a mais aqui que eu poderia falar para vocês? Você consegue pegar o objeto sai do JSON Logger, você consegue pegar esse objeto e você, sei lá, utilizar, mandar ele para algum outro lugar que você queira. Você pode pegar ele, sei lá, mandar para uma outra API, fazer o que você quiser. Você consegue pegar esse objeto JSON. Eu tirei isso aí porque o conector do JSON Logger não faz isso. O que ele faz é enviar esse JSON, sei lá, para alguma fila que você tenha. Eu mexi no conector para você conseguir pegar o objeto mesmo JSON e, sei lá, brincar com ele dentro do código se você quiser. Esse repositório aqui, posso. Esse aqui é o meu GitHub, isso aqui é meu, tá? Esse aqui é meu, tá, Carolina? Outra coisa que eu coloquei aqui dentro também, eu coloquei para você poder mandar para um SQS também, da AWS também, porque na época eu estava precisando mandar para um SQS, mas eu coloquei. E eu não lembro o que mais que eu fiz nele, cara, mas enfim, tem algumas outras coisas que eu mexi aqui nele aqui, mas são coisas bem simples e é bem interessante. Tá. Outra coisa que eu queria mostrar, cara. Deixa eu pegar aqui, que eu vou mostrar um outro negócio aqui, cara. Isso aqui é público também, tá, galera? Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é público, tá? Esse cara aqui, que é esse erro aqui, ele tá dentro do Catalyst aqui, tá? Se alguém quiser depois entrar no Microsoft Catalyst, é só no GitHub, só procurar pro Microsoft Catalyst, você vai entrar no repositório deles, e aí aqui dentro você vai ver que tem uma série de projetinhos aqui que são públicos da Microsoft para você poder, alguns para você poder estudar, outros são bem legais, esse Metrics aqui é bem interessante também. Tem esse Error Handler aqui também, que é bem legal, que eu vou falar dele agora. Tem a questão do SornaCube, se alguém quiser, o plugin está aqui dentro, tá vendo? Fica aqui dentro o SornaCube. Tem um Circuit Break aqui também, para quem quiser entender como é que funciona o Circuit Break também, cara. É bem interessante isso aqui também. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse conector aqui. Tá? Esse aqui é um conector XML, foi o que o Renato estava comentando, que ele teve que mexer e entender. É exatamente esse conector aqui. Tá? É um conector bem interessante, cara, que dentro tem um passo a passo para quem queira.
E qual que é a ideia disso aqui? A ideia desse conector aqui é você tirar toda aquela estrutura que você tem quando você cria uma API, você tem lá dentro aquela estrutura de erro padrão dele. Você pode tirar aquilo ali e você simplesmente configurar esse conector em um cara daquele ali. Tá? Eu não vou demonstrar isso aqui agora, porque senão vai levar muito mais tempo aqui. Já passou bastante tempo da apresentação aí, né? Eu não queria atrapalhar ninguém aí. Mas é um conector bem legal isso aqui para você entender. Então, é um conector simples, já está pronto, né? Então, basicamente, você lê a documentação que está aqui, utilizar o conector. Tá? Você pode customizar erro para você também, se você quiser. Então, assim, isso aqui eu estou mostrando isso aqui para vocês entenderem o potencial que um conector pode fazer, que ele vai muito além de você simplesmente tirar uma parte do código que você usa. Então, assim, você pode criar um negócio interessante, tá? Com esse conector XML, tá? Então, é bem legal isso aqui. Depois, se alguém tiver interesse, me dá uma olhada. Eu acho que vale bastante a pena. Eu não vou me estender nisso aqui. Eu acho que o Renato poderia dar uma aula para vocês isso aqui, que ele estudou sobre isso aqui. Mas é um conector bem interessante que, para quem quer ter um padrão de erro na empresa, acho que vale a pena você usar isso aqui, de repente mexer alguma coisa ou outra nele ali, mas eu acho que faz sentido você usar isso aqui. E o que mais, cara? Cara, eu acho que era isso. Eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é isso. Muito obrigado, gente. Você achou que acabou? Gabriel Borges pergunta, uma pergunta que se você disser não, todo esse seu discurso vai ser invalidado. É sim ou não a pergunta, tá? Ok. Se disser não, todo esse discurso vai ser invalidado. É possível mudar o ícone visual do conector criado? Sim. Então, pronto. Sim, peraí, eu vou mostrar aqui, cara. Eu acho que... Deixa eu ver onde está esse cara aqui. Porra, tá. Não, porque realmente não faz muito sentido, né? Não, é bacana pra caramba, né? Esse negócio de criar o conector e fazer a sua Aqui, personalização. Adicione um conector customizado. Você pode colocar aqui dentro, você coloca tem que ser um SVG, tá? É o único ponto aí. Você coloca um SVG aqui e fica o ícone da sua empresa, o ícone que você queira. Mas é possível. Perfeito. Muito bem. Mais Então, perguntas? não, essa foi a última pergunta. Considerações finais, encerramento? Cara, bom, de antes de mais nada, obrigado aí, né, pela oportunidade, cara. Fazia tempo que eu não falava pra uma galera assim. Acho que é bem legal, cara. Eu acho que eu quero fazer até mais vezes isso, que é bem bacana compartilhar conhecimento com o pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado, né? Se alguém também quiser, de repente, cara, me chamar para bater um papo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Cara, de repente entra lá no meu LinkedIn lá, cara. Ou se não, entra no grupo também do WhatsApp. Eu tô lá no grupo também, pode mandar